Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre os 10 maiores diretores da história do cinema. Comigo no estúdio está o professor do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, diga-se de passagem, profundo conhecedor de cinema, já nos explicou, inclusive aqui no programa Opinião, o que é cinema, Nelson Silva Júnior. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Ney, mais uma vez eu que agradeço a oportunidade que você nos dá de estar falando para o seu público. É um grande prazer. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, os 10 maiores diretores da história do cinema. Comigo no estúdio, o professor do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, profundo conhecedor da área de cinema, Nelson Silva Júnior. Professor, há alguns meses atrás nós falamos sobre o que é cinema. Falamos da indústria cinematográfica, diferentes indústrias do cinema ao redor do mundo, e o programa foi muito elogiado, mas assim, quando a gente fala em cinema, nós sempre acabamos nos referindo também a grandes atores, grandes atrizes e, inevitavelmente, grandes diretores. Sem um diretor não tem um filme, lógico. Sem um roteirista, sem um produtor também não tem, né? É uma equipe. Mas o diretor é quem assina o trabalho normalmente, né? E é óbvio que é uma peça fundamental. E atrás de um grande diretor, normalmente tem um grande grupo de profissionais. E aí, sim, se inclui o roteirista, o diretor de fotografia, obviamente, os produtores, né? Nós temos toda uma equipe além do elenco, né? Isso sem falar na equipe de efeitos especiais, quando há a necessidade disso. A equipe de maquiagem também, que é reconhecida, inclusive, por Hollywood com um Oscar para essa categoria. Aliás, nós temos um volume grande de categorias premiadas, porque a indústria do cinema é milionária, ou bilionária, melhor dizendo, e multifacetada. Mas, de novo, é esse profissional que acaba arrastando a equipe junto com ele, que é o diretor, pelo menos no imaginário popular. E eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender se ele realmente é essa figura capital, e para que a gente pudesse começar, então, essa, como eu posso dizer, contagem regressiva, né, ou crescente, em relação aos melhores diretores e, quem sabe, até mesmo o melhor, na sua opinião, da história do cinema. Ney, então uma coisa bem interessante aí que você fala sobre a figura do diretor. O que é o diretor no cinema? Eu vou tentar exemplificar aqui. Se a gente vai assistir uma peça de teatro, o teu contato é direto com o ator. Você vê o ator, você sente a presença do ator. Se tiver alguma improvisação no momento, se acontecer qualquer coisa no teatro, é o ator que está em contato com o público direto. Então, eu diria assim, o teatro é o grande espaço dos atores. O cinema é o grande espaço dos diretores. Qualquer filme é uma obra de arte coletiva. Então, isso que você falou é muito interessante a gente pensar quando a gente assiste um filme, uma produção audiovisual, geralmente, mas vamos falar do cinema, que é a origem de todas as produções audiovisuais. O que nós vemos lá? Às vezes você vê lá, por exemplo, é muito interessante você assistir o final de um filme, quando passam os créditos, você vai ver mais de 1000 pessoas envolvidas numa produção. Desde aquela pessoa que faz o transporte, que faz o café, que arruma um cenário, mas quem arquiteta, quem comanda toda essa grande equipe é o diretor. Ainda que ele tenha, né, toda um grupo de pessoas que vai coordenar as unidades separadas. Mas a palavra final no cinema é do diretor. Então isso é até uma coisa interessante quando a gente vê, por exemplo, né, as pessoas às vezes questionam o Oscar, mas o Oscar está aí, ele é um prêmio que foi instituído pela Academia lá em 1927 e desde então ele passou a ser uma referência. Então quando você assiste uma cerimônia do Oscar, por exemplo, quais são os 2 últimos prêmios que nós vemos? Direção e filme. Por quê? Porque o diretor é o grande personagem dessa produção artística, porque ele acompanha todas as etapas, desde a locação,
figurinos, maquiagem, as atuações, as interpretações. Então, quando a gente vê, por exemplo, qual a diferença de uma Fernanda Montenegro no teatro e ela no cinema? Justamente o teatro é esse contato que se tem direto com a plateia e o cinema é essa intermediação que é o diretor que faz. Então, por isso ele é a grande figura realmente dos filmes, do cinema é o diretor. E quem seria, talvez, acho que se a gente seguir a ordem cronológica mais interessante. Até gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Quando você fez o convite, você me fez um grande desafio. Pois é. Porque, na realidade, eu nunca parei para pensar assim, nossa, quem seriam os 10 maiores diretores? Né? E toda a lista, toda a construção é uma coisa muito própria. Então, eu vou falar aqui, eu não vou falar de 10, eu vou falar de 11, e você já vai entender por quê. Diretores que, na minha concepção, são diretores importantes para que a gente entenda o cinema que nós consumimos, esse cinema que nós vemos. Não significa que sejam os 10 melhores diretores. Eu acho que isso aí seria muito difícil até você chegar. Ou eu diria para vocês, nós poderíamos fazer uma lista aqui, 5 listas de 10 grandes diretores. E assim mesmo essa lista ficaria incompleta. Então eu já peço licença para as pessoas que vão nos assistir e que discordem com a minha lista, eu concordo com vocês. Por quê? Porque realmente não dá para a gente chegar e dizer assim, esse é melhor do que esse. Porque cada um instituiu um gênero, criou de uma forma distinta. Então quando você me fez esse desafio, confesso para você que é um desafio realmente, o que eu fiz? Eu fui buscar aqueles diretores que, na minha concepção, marcam a história do cinema. E vou dizer para você que muita gente ficou de fora. Eu tentei assim, quando eu fui montar a lista, eu fui, claro, percebendo, não, aqui tem muito mais que 10, aí eu fui afunilando até chegar nesses 11, e aí eu já explico para você por que 11. Não, tudo bem, professor. Eu não vou mudar o tema do programa, eu vou deixar como 10 maiores diretores. Sim, eu acho até interessante. E um fica de faixa bônus. Isso, verdade. Como existia antigamente nos long plays, lembra? Tinha faixa bônus. E você já vai entender, eu já vou falar dele assim de cara, quem eu coloquei como esse, quando eu fiz a lista, eu cheguei em 10, eu falei, não, mas tem que ser 11, e aí eu vou explicar para o nosso público o porquê. Então eu começaria assim fazendo um destaque pelo Georges Méliès. O grande cineasta francês que vem do teatro, que vem dos shows de vaudeville, e quando ele se depara com a apresentação dos Irmãos Lumière, que consta inclusive que ele estava na apresentação dos Irmãos Lumière, ele pensa nesse cinematógrafo como um instrumento para divulgar a sua arte, que era a arte do ilusionismo. Então, Méliès é o grande, para quem quer uma referência dele, a invenção de O Cabré, é o filme que fala sobre a história do Georges Méliès. Então, sempre que eu começo, inclusive quando eu começo a dar aula de cinema para os meus alunos, todo ano, nós temos uma disciplina sobre cinema, e eu sempre começo por Méliès, eu não começo nem pelos Irmãos Lumière. Por quê? Porque Méliès é essa pessoa visionária que pensa a imagem em movimento para levar para as plateias. Então, o que ele faz? Ele era um ator de teatro, do vaudeville, e ele vai começar a filmar as suas apresentações. Méliès produziu mais de 500 filmes, em torno de 530. Boa parte delas totalmente perdido na história, porque inclusive, se você ler a biografia de Méliès, a pessoa que comprou o estúdio dele comprou os filmes e derreteu, porque era o acetato que era utilizado, podia reaproveitar, então muitos filmes foram totalmente perdidos, não se tem. Mas Méliès tem a sua grande obra-prima, é Viagem à Lua, de 1902, aquela imagem famosa do foguete atingindo o olho da Lua. E por que Méliès me chama tanta atenção? Porque Méliès fazia o que os grandes diretores fazem sem toda a staff que eles têm hoje em dia. Méliès criava os cenários, Méliès pintava os cenários, produzia os figurinos, dirigia, buscava dinheiro para suas produções, atuava. A maioria dos seus filmes ele está presente, inclusive a face que nós vemos na Lua é a de Méliès. Então eu digo que ele é o grande pioneiro do cinema, sem dúvida alguma, ele é francês, morreu pobre e praticamente esquecido. O filme, a história de O Cabré, fala realmente o que aconteceu com ele. Ele tinha daí uma loja numa estação ferroviária de Paris,
onde ele vendia brinquedos e tal, no final da sua vida, até que ele foi redescoberto por um crítico de cinema. Então, Méliès, para mim, é esse número assim que eu diria, ele é o hors concours, ele não poderia ficar de uma lista, qualquer lista que eu faça, eu vou começar com Méliès. Então, ele, para mim, é o primeiro grande diretor que nós temos. E assim, e se deve a ele a primeira ficção científica, ao stop motion. Foi Méliès que acidentalmente descobriu, né, porque ele segurou, pausou a câmera e depois voltou, e aí ele percebeu que ele podia ter os efeitos. Ele é o primeiro grande ilusionista que nós temos no cinema, ele já fazia isso no teatro, nas suas apresentações. Então eu acho que ele sempre vai estar. Ele morreu em 1938, atuou em praticamente todos os seus filmes, colorizava os seus filmes, né? Naquela época não existia o cinema colorido, mas eram pinturas frame a frame dos filmes. Então a própria Viagem à Lua, que é um clássico do cinema, é um clássico considerado um clássico da ficção científica, baseado em Júlio Verne e H.G. Wells. O filme, existem versões colorizadas, por quê? Porque eram pintados manualmente. Então ele cria essa fábrica frame a frame, né? Porque não existia outra, né? Não existia a captura da imagem colorida. Então o que se fazia? Isso até os próprios irmãos Lumière fizeram essas técnicas, né? De pintar frame a frame o filme para publicar. Então você imagine, Viagem à Lua é um filme de 13 minutos mais ou menos. Quantos frames tem, né, já que nós vimos uma imagem 24 vezes por segundo, para se colorizar num filme desses, né? Então, tem lá. Então, Méliès, para mim, é quem abre essa lista. Eu acho que assim, não tem como esquecer. E fica uma dica, procurem Méliès, tem muitos filmes dele ainda, né, e são todos filmes disponíveis na internet, filmes que vão de 30 segundos até 15 minutos. Né? Ele para de produzir mais ou menos ali em 1913, é esquecido pela indústria cinematográfica, fica pobre, endividado, e só no final, lá próximo da morte dele, é que ele tenha isso reconhecido. Hoje, é muito respeitado, todos têm essa noção de quem foi ele, mas para sua época ele não foi tão marcante assim, né? Mesmo porque a gente tem toda a questão da própria intervenção da guerra na produção europeia, né? Méliès era francês, produzia lá. Com a Primeira Guerra Mundial, a produção passa toda, né, grande parte dessa produção, a maioria, passa para os Estados Unidos, e a produção europeia cai praticamente em esquecimento. Então isso também é uma coisa que vai interferir nessa história do Georges Méliès. Mas com certeza ele é um dos principais diretores que nós tivemos na história do cinema. Bem, a gente está seguindo justamente, pelo que eu posso entender, uma sequência cronológica. Quem seria o segundo, logo depois de Méliès? Bom, daí eu traria um inglês, né, mas que faz a sua produção nos Estados Unidos, que é o David Ward Griffith. O David Ward Griffith, ele nasceu em 1875, morreu em 1948 e dirigiu também 519 filmes. 1875. Em 1875 e falece em 1948. Méliès morre em 38, dali 10 anos o Griffith falece também. Por que eu trago o Griffith também? Porque ele é que vai produzir dois grandes filmes na linha de cinema que se popularizou, inclusive, em Hollywood, que são as grandes produções cinematográficas, né? Ele produz em 1915 O Nascimento de uma Nação, que é um grande espetáculo visual. A gente poderia dizer assim que era dessa produção hollywoodiana uma antecipação de um E o Vento Levou. Um filme assim que recebeu muitas críticas, até em função das suas temáticas, mas que é o filme que mostra toda uma linha de produção das grandes produções, principalmente hollywoodianas, que nós veríamos, né, nas décadas seguintes, 20, 30, 40 e 50, por aí em diante. E aí, em 1916, ele faz Intolerância, também considerado um outro grande filme. Então, quando a gente pensa no cinema, não dá para a gente descartar também o David Ward Griffith. Ele era inglês, a sua produção ocorre nos Estados Unidos, e ele também produz até a chegada do cinema falado, mais ou menos. Na década de 20 ele já para de produzir, mas principalmente essas duas obras, Nascimento de uma Nação e Intolerância, vão mostrar para nós, até vou fazer um parênteses aqui, por que eu fiz essa lista de diretores? Porque eu acredito que são diretores que de uma forma ou outra influenciaram todos os diretores que viriam depois deles, né? Então o Griffith,
para mim também, assim, se a gente colocar o Méliès como um hors concours, né? Não estou colocando na lista dos 10, nessa ordem cronológica, o primeiro que eu colocaria seria o David Warr Griffith. Fica aí uma dica para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que procurem assistir esses dois filmes, né? Um de 1915 e outro de 1916, Nascimento de uma Nação e Intolerância, do Griffith. Disponíveis na internet. Disponíveis na internet. Todos os diretores, as obras que eu trago aqui, são todas obras, hoje, né, com a internet, assim, de fácil acesso. Professor, o senhor, pelo que eu posso entender, montou a lista com base em contribuições efetivas à história do cinema. Isso, exatamente. Ou seja, na minha concepção, então volto a falar, né? Claro. De repente alguém vai chegar aqui e vai dizer, mas você esqueceu de fulano, ou você não colocou, e aí eu vou ter que concordar com a pessoa, porque posso ter feito isso mesmo, é muita gente. E eu dei, como o senhor mesmo disse, uma tarefa ingrata, né? É difícil. De reduzir para 10. Ela foi muito gostosa. Quando você me lançou foi um desafio, e quando eu sentei para pensar e organizar, porque se fosse um bate-papo informal, talvez eu falasse alguns e ficariam depois, mas eu tentei aqui trazer aqueles que, e principalmente, que me representam, aqueles que eu acho, na minha concepção de uma pessoa que estuda o cinema, que representam bem isso. E o terceiro, professor? Então, o terceiro, aí eu acho que todo mundo não tem como não concordar, que é o Sergei Eisenstein, russo, que se deve a ele as teorias sobre montagem. Isso é uma coisa importante a gente também falar. Eisenstein não era só um grande diretor, ele foi um teórico do cinema também. As primeiras noções, as primeiras escritas que nós temos sobre a montagem no cinema, nós devemos a Eisenstein. Ele é o grande nome nessa relação. Russo, vem de todo o processo da Revolução Russa, que ele sofre, traz isso para o seu cinema. A sua grande obra, ele tem várias, né, que nós poderíamos apontar aqui, mas sem dúvida nenhuma é o Encouraçado Potemkin, que fala sobre... inclusive o Encouraçado Potemkin é a história que dá origem à própria Revolução Russa, que vai falar de um submarino onde a tripulação é subjugada pelos superiores, são obrigados a comer carne podre, e aí ocorre uma revolução dentro do submarino. O principal ativista dessa revolução é morto, e quando ele chega em terra, toda a população de Odessa, que é a cidade onde ele vai, transforma ele num herói morto, e aí começa essa revolução contra a opressão das classes dominantes. Então Eisenstein nos presenteia com uma grande cena, que é a cena da escadaria de Odessa, que foi gravada numa escadaria com, acho que são... Posso errar agora, mas depois o pessoal pode conferir aí, mas em torno de 1000 degraus, e ele filma com o povo dali mesmo. Então ele trabalha a montagem, é com ele que nós aprendemos assim, por exemplo, aquela relação de mostrar um prato vazio de comida e a expressão de uma pessoa com fome, ou já estabelecer essa relação entre o prato e a pessoa. Então ele faz essa ligação da montagem. A montagem é a grande característica do cinema, e nós devemos a Eisenstein essa escola sobre a montagem dos filmes. Inclusive, Sergei Eisenstein é elogiado, ou melhor dizendo, homenageado por Brian De Palma em Os Intocáveis, um filme exatamente genial, que ele captura justamente a cena do carrinho de bebê descendo a escadaria. A cena, né, para quem já teve a oportunidade de assistir as duas cenas, o Brian De Palma foi muito feliz, inclusive quando ele faz Os Intocáveis, lá ainda acho que na década de 90, né, com o Sean Connery. É uma cena soberba, mas quando a gente vê a cena da escadaria de Odessa no Encouraçado Potemkin, toda a dramaticidade que se consegue, tem algo muito teatral naquilo tudo, né? É um filme muito impactante para a época mesmo, até hoje. Quando a gente assiste hoje, o filme é de 1925, então se a gente pensar, são quase 100 anos de filme, e as cenas são muito impactantes, ainda que tenha toda aquela concepção teatral ainda no cinema, que isso era uma coisa característica. No cinema russo, muito mais ainda, porque era um cinema que tinha que responder
as questões políticas, né, da sua origem. Mas o Brian De Palma, é isso que eu falo para você. Por que eu pego esses diretores? Porque se você for pegar os nossos diretores, um diretor contemporâneo, como o Brian De Palma e tantos outros, você vai perceber que eles, e aí durante a nossa fala você vai identificar isso, muitos diretores consagrados, contemporâneos, vão buscar as suas referências em alguns ou em todos esses diretores que eu vou colocar aqui para você. Um quê de gênio? Eisenstein era um gênio. Era um gênio. O quarto, professor? O quarto, então, aí eu vou colocar ele é um italiano, radicado nos Estados Unidos, que é Frank Capra. O Capra, ele nasceu em 1897, morreu em 1991, aos 94 anos, e dirigiu 58 filmes na sua carreira. Mas qual é a grande... Por que Capra talvez seja um diretor que não apareça em muitas listas? Mas por que na minha ele aparece? Primeiro, ele é um diretor que vai para um estúdio pequeno, que era a Columbia. Na época pequeno. Na época pequeno, exatamente. Né, na década de 30, ele vai lá final já da década de 20, nos anos 30. E aí ele vai produzir grandes comédias, o humor mais inteligente, não a comédia, né, não aquilo que a gente fala de uma comédia, um pastelão, alguma coisa assim. E ele produz alguns filmes que são geniais e que trazem a Columbia à frente dos grandes estúdios daí. A Columbia era um estúdio pequeno que tinha poucas estrelas contratadas, né? E a Columbia ela vai se firmar muito em Frank Capra, e depois lá na década de 40, quando a Rita Hayworth, né, se torna a grande diva do cinema também, com as comédias e os musicais dela. Mas o Frank Capra faz um filme em 1934 que se chama Aconteceu Naquela Noite, com o Clark Gable e a Claudette Colbert. Os dois grandes atores de outros estúdios foram castigados, né, porque isso existia naquela época, os contratos eram muito precários entre os atores, então mesmo grandes estrelas como eles, às vezes eram obrigados a prestar serviço em estúdios menores como uma forma de uma chamada de atenção, uma repreensão. E aí o Frank Capra dirige esse filme Aconteceu Naquela Noite, que se torna uma das grandes comédias referência. O filme ganha o Oscar de melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor ator para o Clark Gable e melhor atriz para a Claudette Colbert. Então é o primeiro filme na história do cinema que ganha os 5 Oscars considerados os principais na história. Depois isso aí vai acontecer lá em mais 5 ou 6 vezes na história do cinema, que a gente não viu isso. Agora o Frank Capra, ele tem o que é interessante, ele já é um diretor autoral, ainda fazendo um cinema, mesmo que fazendo um cinema, vou mudar a frase, que as pessoas digam assim, muito comum. É um filme comum que se transforma num grande filme. Pela sua direção ágil, a comédia agradável. Sabe aquele filme que você tem uma sensação de que o filme passou rápido? Que ele quase não tem. Então, Frank Capra ele foi um especialista nisso. E lá em 1946 ele fez grandes filmes, né? E ele vai fazer um filme considerado aí pela crítica do cinema, inclusive pelos próprios Estados Unidos, um dos filmes mais importantes da história do cinema norte-americano, que é A Felicidade Não Se Compra, de 1946, que fala justamente, né, atinge o povo norte-americano que vinha do pós-guerra, da depressão, né, com a queda da Bolsa de Nova York, todo esse período lá, que é uma história do James Stewart, que era considerado também o grande o queridinho norte-americano, do cinema norte-americano, e ele faz um filme que é uma comédia, mas também não é aquela comédia mais sofisticada, mais gostosa, considerado o cinema da família, e que assim basicamente levanta a moral do norte-americano no pós-guerra. Então ele também é considerado por esse filme, não só esse, mas outros, e eu acho que ele tem uma importância. Eu sempre fui um grande fã de Frank Capra, então quando te dão a liberdade de você criar uma lista, claro. Não deixaria ele de lado. Ele é italiano, mas morava nos Estados Unidos, naturalizado norte-americano, uma pessoa que sofreu bastante quando a gente lê a biografia dele, até conseguir esse espaço que ele conquistou lá em Hollywood. Sempre trabalhou depois, né, ficou na Columbia muitos anos, não mudou de estúdio e produziu grandes filmes para a Columbia. Professor, vamos agora para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram.
Maxi-Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco. Estamos falando sobre os 10 maiores diretores da história do cinema. Comigo no estúdio, o professor do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Nelson Silva Júnior, diga de passagem, um dos maiores especialistas do Paraná e, por consequência, do Brasil, quando o assunto é cinema. Professor, eu costumo dizer que Ponta Grossa é uma cidade interessante, né? A gente tem tanta gente boa em Ponta Grossa, mas às vezes o pontagrossense não sabe. É curioso. O senhor é um deles. Obrigado, Ney. Professor, em relação à listagem, vamos só citar os nomes para que as pessoas acompanhem. Na realidade, são 11 nomes, o senhor explicou o motivo, né? Porque Georges Méliès, que fez mais de 500 filmes, foi o primeiro grande diretor da história do cinema, ele é um au concours, ele está fora da lista, mas é obrigatório em qualquer listagem. Então seria o 11º nome de qualquer lista de 10 nomes, né? Pelo menos por uma questão de justiça. Além de Georges Méliès, os outros 3 nomes que nós mencionamos no bloco anterior? Foi o David Griffith, por causa de Intolerância e o Nascimento de uma Nação, que começa todo o processo das grandes produções hollywoodianas. Depois o Sergei Eisenstein, russo, com o Encoraçado Potemkin, a sua teoria sobre a edição do cinema, que é a grande característica do cinema. E por último nós falamos do Frank Capra, que era um diretor italiano, naturalizado norte-americano, que produziu grandes comédias bem ao estilo norte-americano. Professor, então assim, o quinto na nossa lista de 10 que são 11? Isso mesmo. Então esse também é um nome bastante conhecido, aí acho que muitas pessoas que assistem, e principalmente aqueles que foram grandes fãs dos faroestes vão lembrar dele. Mas eu não trago ele pelos faroestes, coincidentemente até vou mencionar 2 faroestes dele, mas não por isso, que foi o John Ford. John Ford nasceu em 1894, morreu em 1973 e dirigiu 146 filmes. Começou como ator do cinema mudo, fazendo algumas pontas no cinema mudo, e nos brinda com alguns dos grandes filmes. Eu tenho um filme dele que eu sou particularmente um fã, que é de 1936, que é O Furacão. É um filme que ganhou, na época, ele ganhou, não vou lembrar como era a categoria, porque não existia prêmio de efeitos especiais, de efeitos visuais. Aliás, eram efeitos especiais, agora eu lembrei. Em 1936 ele fala sobre uma ilha no Pacífico, onde ocorre um furacão, né, toda a história, toda a trama, muito bem contada, e são esses efeitos. Então, eu sempre gostei muito. Mas o meu destaque para o John Ford é pelo estilo que ele cria no cinema norte-americano também. Então, ele foi um grande diretor. Ele era um diretor, assim, quando a gente lê a biografia dele, você vai ver da relação que ele estabelecia com os seus atores. Ele tinha, como a gente vê, por exemplo, no Pedro Almodóvar hoje e Antônio Bandeiras, né? Essas relações e muitos outros, né? Tim Burton e Helena Bonham Carter, por exemplo, que vão criar essas relações. E o John Ford, ele em 1939 faz um filme, né, que é No Tempo das Diligências, onde ele trabalha com as grandes panorâmicas, que é uma coisa que vai caracterizar toda a sua obra e vai influenciar a obra de muitos outros diretores. Então, quando nós vemos No Tempo das Diligências, a corrida das diligências no Grand Valley, norte-americano. Então ele tem toda uma presença, toda uma característica. Mas assim, a obra mais marcante do John Ford, para mim, é um filme de 1956, que é Rastros de Ódio, que é com o John Wayne, considerado aí o melhor, o filme, né, é considerado, John Ford e John Wayne foram grandes amigos, né? E o filme Rastros de Ódio é considerado assim, um dos melhores faroestes feitos na história do cinema. É um filme que eu me detive bastante sobre ele, ouvi pessoas que estudaram, cheguei a ler parte de uma tese sobre o filme e acho um filme belíssimo mesmo. Não consigo desvencilhar Rastros de Ódio como um dos maiores filmes da história do cinema, muito bem sucedido comercialmente. A Academia até não aceita o filme, tanto é que o filme não leva nenhuma indicação na época, mas um filme de grandes, aquilo que a gente estava falando, como que o diretor caracteriza, né? A partir da sua direção, do seu diretor de fotografia, o filme é belíssimo, ele chega a ser impressionante e assustador em alguns momentos do filme, então é um filme muito interessante. Quando eu penso
isso que você, quando você fez o desafio, também pensa assim, nós chegamos no diretor a partir dos filmes. Sim, claro. Geralmente não fazemos o contrário. Claro, quando ele tem um nome, você diz, um filme do Spielberg. Claro que a gente vai querer assistir o filme do Spielberg. Mas como que nós chegamos no Spielberg? É primeiro pelo filme. Então é o mesmo caso do John Ford. Eu acho um grande diretor, quando eu lembro. E assim, ele é um diretor marcante para o público também. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Se você for pegar aí, por exemplo, eu vou pensar no cinema experimental. Então nós temos grandes diretores, grandes filmes do cinema experimental, mas não são filmes que chegam ao grande público. E quando eu penso em cinema, eu gosto de pensar isso. John Ford foi um homem de muito sucesso no cinema, isso é inegável, né? E nos deu de presente John Wayne, né? Porque na realidade é ele que acaba lançando Exatamente. John Wayne, ou pelo menos fortalecendo a imagem de John Wayne. E eu cresci vendo John Wayne nas tardes de sábado ou domingo, quando tinha aqueles faroestes na Globo. Exatamente. Né? Então é impossível esquecer, quando a gente pensa em Velho Oeste, normalmente o rosto que vem à mente, o Velho Oeste americano, o rosto que vem à mente é o rosto de John Wayne. John Wayne. E ele estabelece essa grande parceria, tanto é que se você for ver na filmografia do John Ford, John Wayne vai aparecer várias vezes em vários filmes. Não só ele, como outros atores, principalmente atores coadjuvantes, nem tão conhecidos do grande público, mas vão estar presentes na obra do John Ford. O outro nome, professor? Bom, o outro, esse tenho certeza que as pessoas vão concordar comigo, não tem quem não conheça, é Chaplin. Né? Charles Chaplin. Chaplin, eu sempre digo assim para os meus alunos quando eu trabalho cinema. Num curso você não consegue trabalhar tudo, né? Mas eu sempre digo para eles assim, não deixem de ver um filme do fulano. Eu sempre digo, não deixem de assistir um filme da Marilyn Monroe, não deixem de assistir Carmen Miranda, e às vezes também digo assim, não deixem de ver as comédias mudas do Chaplin. Chaplin, inegavelmente, é um grande gênio do cinema mundial, não só do cinema norte-americano. Chaplin inglês, nasceu em 1889, morreu no Natal de 1977 e dirigiu 72 filmes. Atuou praticamente num número até maior do que esse. Depois acabou não dirigindo, tem uma história muito interessante, foi expulso dos Estados Unidos na época do macartismo. Achavam que ele era comunista. Que ele era comunista, depois ele volta lá na década de 70 para receber um Oscar de um filme da década de 50, que ele foi banido em função disso. Mas o que eu gostaria de falar de Chaplin? Primeiro, se você assiste qualquer comédia do Chaplin, do início lá dos anos, da década de 10, você vai entender o quanto ele era genial. Só que as pessoas vinculam muito isso ao personagem Carlitos que ele cria. Mas basta você ver um único filme dele e você diz assim, esse homem era genial. Como ele cria esse personagem, como ele tem uma movimentação cênica que você... e aí a gente está no começo do cinema. Mas meu grande destaque são para dois filmes dele extremamente conhecidos, Tempos Modernos, de 1936, que é muito interessante porque talvez seja um dos filmes mais assistidos que nós temos. Hoje, por exemplo, eu lembro na minha época de acadêmico, depois das primeiras especializações que a gente vai fazendo, toda especialização se assistia a Tempos Modernos, quando você quer falar. Então você pensa lá em 1936, quando Chaplin traz toda essa discussão para o cinema, e nem só pensando por isso, mas quando você pensa enquanto filme, enquanto cinema, as coisas que ele cria, as cenas, as intervenções que ele faz, claro, ele traz novamente aquele personagem, que é o Carlitos, para os Tempos Modernos, mas o filme é sensacional, o filme é contemporâneo até hoje. Então não dá para a gente não pensar no Chaplin como um grande diretor. Na minha opinião, ele foi um grande ator, foi um grande diretor. A gente sabe que ele é um grande escritor, um grande compositor, ele fez várias coisas, quase um Leonardo da Vinci do cinema. E o outro filme dele é o Tempos Modernos. Tempos Modernos, acabei de falar, é O Grande Ditador. O Grande Ditador. De 1941. Também um filme extremamente conhecido, um filme revisto muitas vezes, com cenas sensacionais, que ele interpreta dois personagens no filme mesmo. Uma coisa interessante, nos dois filmes ele atua com a esposa dele, que era a Paulette Goddard na época, uma atriz linda que também ele fez surgir no cinema com a sua influência. Mas o filme também é um filme muito bem feito, é um filme muito bem construído, não só nos seus textos, nos diálogos,
pelos quais ele é famoso, mas realmente, desde cenários, quando o personagem que faz uma alusão a Hitler brinca com o globo, como se ele fosse o dono do mundo, o rei do mundo, isso é algo sensacional. Então não tem como pensar em Chaplin sem desvincular. Ele vai fazer depois outros filmes, A Condessa de Hong Kong, Monsenhor Verdoux, que são grandes filmes também, mas eu acho que esses dois filmes são os dois filmes que melhor expressam a genialidade do Chaplin nos longa-metragens. O Garoto é considerado curta-metragem? O Garoto, ele é média-metragem, porque ele já passa, ele é um filme mais longo, ele não chega a ser um filme tão extenso, A Busca do Ouro. O Duro é genial. Quer dizer, quando você fala em Chaplin, acho que a gente poderia fazer um programa sobre Chaplin, porque você teria muito que falar desse, quem foi esse homem, quem foi esse diretor, quem foi esse grande gênio da arte cinematográfica, Chaplin. Uma história, existem filmes sobre ele, eu lembro muito jovem ainda, eu deveria ter em torno de uns 10, 11 anos, eu já gostava muito de cinema, a primeira biografia que eu fui a uma biblioteca e retirei para ler foi do Chaplin. Professor, agora o 7º nome? Esse é outro divisor de águas na história do cinema. Provavelmente, se você consultar outras listas, ele vai aparecer muitas vezes, e o filme mais marcante dele que é Cidadão Kane. Então, estamos falando de quem? De Orson Welles. Orson Welles nasceu em 1915, faleceu em 1985, dirigiu 47 filmes, atuou em muitos filmes, e assim, eu sempre exibo nos meus cursos Cidadão Kane, se não na íntegra, mas pelo menos partes do filme. E aí a gente pega Orson Welles aos 25 anos, criando uma das grandes obras-primas do cinema, que é o Cidadão Kane. Visto aos olhos de hoje, você até não acha que ele é um grande filme. Por quê? Porque ele passa a ser referência para todos os outros filmes e, consequentemente, nós vamos assimilando isso como algo comum da linguagem cinematográfica. Mas quando Orson Welles, aos 25 anos, produz Cidadão Kane, o filme ele cria, para quem já assistiu, há uma pergunta que permeia toda a narrativa do filme, que é o Rosebud, o que é Rosebud no filme, então as pessoas ficam se perguntando. É muito interessante porque eu trabalho com esse filme sempre nas minhas aulas, e eu já vi alunos que já tinham assistido o filme e não tinham encontrado a resposta para o que era Rosebud. E muitas pessoas ainda assistem, e eu sempre digo, o cinema é uma obra de arte que, para que você tenha a fruição com ela, você não pode descolar os olhos da tela, porque num segundo aquela resposta toda passa diante dos seus olhos, e se você se distrai, você perde. E o Orson Welles faz um filme nessa linha, que é o Cidadão Kane. Então ele muda a profundidade da câmera, ele faz os estúdios com o pé direito mais baixos, para dar justamente essa sensação muitas vezes de clausura, ou trabalhar com um movimento de câmera, quando a gente fala do plongé e do contra-plongé, que é um posicionamento da câmera, não tem como a gente não pensar no Cidadão Kane. Então ele vai trabalhar, ele é muito... Quando se fala em cinema autoral, eu acho que o primeiro grande nome que vem à mente das pessoas é Orson Welles. Claro, depois a gente vai ter uma série, e mesmo antes dele nós já tivemos, como eu mesmo falei aqui. Mas eu acho que com o Cidadão Kane, ele vai trazer tudo aquilo que a gente pensa teoricamente depois sobre o cinema. Então não tem como colocar. Orson Welles é interessante, um outro filme dele que eu destaco é A Dama de Xangai, que ele vai fazer em 1946 ou 7, agora me trai um pouquinho a memória, com a Rita Hayworth, que é a sua esposa, então, na época, e aí uma das grandes chamadas do filme, eles diziam que estavam unindo o homem mais genial do cinema com a mulher mais bonita do cinema. E o filme não foi bem aceito também, mas é um filme interessante, a cena dos espelhos em que ela tira, os espelhos se quebram, jogo de espelhos. Então Orson Welles é um diretor assim, que teve uma carreira muito marcante, e as pessoas iam ao cinema para assistir um filme de Orson Welles, fosse com quem fosse. Eu acho que Rita Hayworth, junto com
Ava Gardner e Sophia Loren, com certeza uma das 3 mulheres mais lindas da história do cinema. Se você me pedisse uma lista das 10 mulheres, as 3 estariam com certeza, Com na certeza, lista. né? Porque não há como fugir. Não tem como. Dessas 3, pelo menos, não há como fugir. Tem coisas que são óbvias. Né? Exatamente. Professor, o próximo nome, nosso próximo diretor? Esse também é bastante conhecido, também vai a dica. Quem nunca assistiu um filme dele, porque por incrível que pareça a gente fala, mas eu sou de uma geração que consumiu muitos filmes dele, eu sempre digo para os meus alunos, vocês têm que assistir um filme do Alfred Hitchcock. Isso. Hitchcock foi outra pessoa que ele trouxe assim, um estilo, ele caracterizou de forma muito marcante o filme de suspense. Ele cria o filme de suspense como ninguém havia feito até então, né? Hitchcock nasceu em 1899, morreu em 1980 e dirigiu 70 filmes. Uma das curiosidades do Hitchcock é que ele aparece na grande maioria dos seus filmes. Ele faz o que nos cinemas falam de uma participação camafeu, ele passa rapidamente nos seus filmes, então até isso as pessoas iam muitas vezes no cinema para procurar onde estaria o Hitchcock. Mas a gente não pode perder de vista, ele é um diretor inglês, ele começa a sua carreira na Inglaterra e depois ele vai para Hollywood, lá pelo final da década de 30, quando ele vai dirigir Os 39 Degraus, que são com Robert Donat e Madeleine Carroll, e aí ele vai depois, inclusive, refilmar alguns filmes seus, ingleses, em Hollywood. Mas o Hitchcock, todos os filmes dele são muito marcantes, ou pelo menos esses mais conhecidos dele. Então as pessoas assistiam. Hitchcock é até hoje um símbolo de suspense, né? As suas imagens. E eu aí destaco, entre os muitos filmes dele que poderíamos destacar, O Festim Diabólico, que é um filme que se passa quase que numa tomada única, o filme, porque ele tem um cenário único, ele acontece no tempo real do filme. Claro, nós estamos falando de uma obra de arte e com isso ela tem suas liberdades poéticas, as suas modificações para adaptar, mas é um filme genial que ele faz com o espectador aquilo que se faz praticamente no teatro. Se a gente parar para pensar, né? Porque o teatro ele tem poucas mudanças de cena, você acompanha, é você que acompanha o movimento dos atores, e o Hitchcock quase faz isso com O Festim Diabólico, que é um filme super interessante. E outro filme que marcou muito a minha vida, assim, foi Os Pássaros, de 1963. Não é um dos filmes mais famosos dele, né? O filme mais famoso dele é ainda Psicose, da década de 60, e Um Corpo que Cai, da década de 50. Mas os seus principais filmes, principalmente os norte-americanos, Disque-me para Matar, Ladrão de Casaca, Topázio, Intriga Internacional, são sempre filmes que faziam com que a plateia saísse do cinema muito excitada, porque o suspense era muito grande, e um suspense como nós hoje não conseguimos mais reproduzir, porque nós vamos para extremos, né? Ou você tem medo do filme, ou o suspense é aquele que causa grandes sustos, e Hitchcock ele fazia uma coisa muito sutil, que ficava nas pessoas, na respiração das pessoas. Então não tem como a gente não destacar Alfred Hitchcock. O François Truffaut, outro grande diretor, ele faz um estudo sobre a filmografia do Hitchcock e ele destaca, inclusive, uma cena dos Pássaros, em que a atriz, agora não vou lembrar o nome dela, não é a Chip Hedren, que é a principal, mas é a que faz a sogra dela, encontra um personagem com os olhos perfurados pelos pássaros e ela sai correndo pelo corredor e ela não consegue gritar. A cena é feita toda em silêncio, né? Não sai o grito, que é uma das coisas mais sufocantes que nós temos, né? Quem já teve um pesadelo ou sonhou sabe que é isso. Hitchcock vai buscar isso lá. Então ele tem várias marcas, como ele tratava, hoje nós temos livros sobre Hitchcock, filmes sobre Hitchcock, até das relações que ele estabelecia, né, com as atrizes, com os seus técnicos. Toda atriz que fazia um filme do Hitchcock era considerada, né, a loira do Hitchcock, a atriz do momento. Inclusive até no Brasil tem uma história interessante, a Ava Vilma foi cogitada para fazer um filme do Hitchcock, ela foi para Hollywood, inclusive,
para fazer o teste para ser uma das atrizes do Hitchcock. Então, Alfred Hitchcock, eu digo assim, quem gosta de cinema, se interessa um pouco por cinema, não tem como não assistir um filme do Hitchcock. Professor, em função do tempo, próximo nome? Então vamos lá. Bom, o próximo nome é uma homenagem mesmo e também é uma grande referência a grandes cineastas. Vamos falar que Akira Kurosawa. Né? É um cineasta japonês, nasceu em 1910, faleceu em 1998 e dirigiu 33 filmes. E os filmes dele são de uma plasticidade como eu nunca vi. Se você assiste um filme, Rashomon, que é um filme da década de 50, ele tem o estilo de Kurosawa, ele é muito próprio. É algo que você não vai encontrar em nenhum outro cineasta, mesmo cineastas orientais, como o caso do Ozu, Taniguchi, outros diretores. Mas Kurosawa, ele faz com que o cinema oriental se aproxime mais do mundo todo. E os filmes dele são filmes, na sua maioria, em preto e branco, mas eles parecem pinturas. Então ele tem todo aquele estilo. A narrativa de Kurosawa é muito própria, é algo assim muito bem marcado, muito bem cadenciado, muito próximo àquilo que a gente fala, né, que o oriental tem da sabedoria. Eu acho que Kurosawa foi um dos grandes gênios e ele é uma grande influência de muitos diretores contemporâneos. Então, Rashomon, Han, é um filme, Os Sete Samurais, são filmes que ficaram aí para referência de quem gosta de cinema e dos diretores contemporâneos. Há muitos anos atrás, quando ele lançou ainda vivo Sonhos. Então, El País contratou Gabriel Garcia Marques para entrevistar Akira Kurosawa. Foi uma conversa deliciosa. Né? Imagina, olhem o encontro. Né? Pois é. Professor, na sequência? Tá. Bom, aqui eu não posso deixar, eu acho também um dos grandes gênios do cinema mundial, é Glauber Rocha. Não teria como falar de cinema, e não só do cinema nacional, mas do cinema mundial, sem citar o Glauber. Interessante é pensar assim, tem um livro que o Nelson Motta escreveu, que é A Juventude do Dragão, que fala sobre, ou é a Mocidade do Dragão. Vou pedir perdão, mas agora fiquei em dúvida exatamente do título. Que fala toda a história, toda a trajetória do Glauber. Foi um livro que eu me alimentei dele por um tempo, e aí você entende o papel do Glauber Rocha no cinema mundial, porque Glauber é um diretor brasileiro respeitado mundialmente, né, conhecido mundialmente. Nós sabemos que foram assim poucas oportunidades que nós tivemos. Aí, claro, se eu fosse falar de diretores brasileiros, né, Mário Peixoto com Limite, Humberto Mauro, o Anselmo Duarte com O Pagador de Promessas, mas a gente não tem como não mencionar Glauber Rocha, colocar ele em qualquer lista, não do cinema nacional, mas do cinema mundial. E quando a gente assiste uma obra dele como Deus e o Diabo na Terra do Sol, você percebe toda a influência que ele recebia do movimento da Novelle Vague, né, anos 60, que aí a gente vai ter outros grandes diretores, que em função do tamanho da lista até ficaram de fora, mas a influência de Glauber, e quando Glauber leva os seus filmes, principalmente, né, ele começa com Barravento e depois Deus e o Diabo na Terra do Sol, que eu considero que é a grande obra-prima do Glauber, ele passa a ser reverenciado por esses próprios diretores que influenciaram a sua obra. Então, quando se falava do cinema novo no Brasil, né, que precisava de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão para se produzir um filme, não sei se a coisa era tão simples assim, mas você entende o que se quer dizer quando você assiste um filme como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Glauber foi realmente um homem genial, uma pessoa que morreu muito cedo, né? Glauber nasceu em 1939 e faleceu em 1981. Então ele faleceu com 42 anos. Dirigiu só 18 filmes, era uma pessoa que ainda poderia estar aqui conosco produzindo. Mas o legado dele para o cinema, não só para o cinema brasileiro, mas para o cinema mundial, faz com que ele esteja em qualquer lista que eu venha fazer. Né? E na sequência, professor? Então nós iríamos agora para o nosso 11º. Exatamente. Isso? O meu 11º também aí é uma paixão, que é o Pedro Almodóvar. Né? Então, Pedro Almodóvar é espanhol,
nasceu em 1949, está aí produzindo até hoje, dirigiu até hoje 46 filmes. E ele também é um cineasta, é um diretor que tem um estilo muito próprio em tudo aquilo que faz. Ele tem uma parceria com seus atores, né? Então isso que a gente vê em todos os filmes. É uma pessoa que trabalha, a música brasileira é muito presente nos filmes do Pedro Almodóvar, e ele tem um estilo muito próprio de dirigir. Os filmes do Pedro Almodóvar, quando eu assisto um filme, é aquele filme que sempre, cena a cena, eu fico pensando, e o que vem agora? E eu acho que quando você vai assistir um filme e você pensa nisso, esse filme tem que ser muito bom. Então o Pedro Almodóvar, ele, na minha opinião, é genial. Para mim, ele vai estar em qualquer lista que eu faça dos grandes diretores. Professor, obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, os 10 maiores diretores da história do cinema. Comigo no estúdio está o professor do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, profundo conhecedor da área de cinema, Nelson Silva Júnior. Professor, obrigado pela sua participação hoje aqui. De maneira pontual, sem explicar, como a gente fez nos últimos minutos, só vamos recapitular a lista? Vamos sim. Então, Georges Méliès, ou Méliès, né? David Warr Griffith, Sergei Eisenstein, Frank Capra, John Ford, Charles Chaplin, Orson Welles, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, Glauber Rocha e Pedro Almodóvar. Realmente, professor, a sua lista é perfeita, né? São nomes excepcionais da história do cinema, gente que contribuiu definitivamente para que o cinema ficasse melhor, né? Cada dia melhor, porque o cinema ele faz parte da nossa vida, a nossa identidade como cidadãos do século XXI só é possível graças à indústria cinematográfica. Ela é ligada. Que conectou toda a humanidade numa rede de emoções sem fim, né? Então é fantástico. Por uma questão de gosto é uma questão pessoal. O senhor mesmo falou na abertura do programa que, né, o senhor entende que não concorda, né? Eu concordo com a sua lista. E não sei se incluiria esses dois nomes que eu vou mencionar agora na sua lista. Eu acho que a sua lista está perfeita, né? Mas assim, eu tenho um carinho muito grande por Luiz Buñuel, né, cineasta surrealista, e também por Ridley Scott, por entender que Ridley Scott dá um toque de classe no cinema tradicional e comercial norte-americano. Eu vou te dizer, Ney, assim, eu tenho uma lista de quem ficou de fora. Ela é muito maior que dessa. E os dois estariam, tanto Buñuel quanto Ridley Scott. Eles são diretores assim de referência. Buñuel é o surrealista assim que não dá para... O Anjo Exterminador dele é algo assim que eu acho uma das maiores obras-primas, né? E o Cão Andaluz, para quem, né, mesmo quem não assistiu o filme vai lembrar da cena do olho. Então, em relação a Ridley Scott, eu tenho são duas obras que eu considero assim emblemáticas, são vários, né? Mas obviamente Blade Runner, o Caçador de Androides, né, que é genial, até porque ele captura toda aquela atmosfera dos anos 40 num filme futurista. E também 1492, A Conquista do Paraíso, nos dois filmes com a parceria fantástica que ele tem com Vangelis, o grego. Vangelis, né? A trilha sonora fabulosa. Aliás, 1492 é Depardieu, né? Gerard Depardieu trabalha, né? Cristóvão Colombo. Thelma e Louise Ridley Scott também, que é sensacional. Com certeza, é isso que eu digo para você. Nós poderíamos fazer assim várias listas dos 10 maiores e aí a gente teria, né? Inclusive, por exemplo, as diretoras de cinema, né? Porque se você olhar, existe um estudo que diz assim que dos 250 maiores filmes já produzidos, menos de 8% foram dirigidos por mulheres. Interessante. Então, né, o cinema contemporâneo mesmo, que eu de propósito deixei de lado aqui, porque realmente não tem espaço para isso. Mas com certeza é uma lista muito instigante para a gente pensar. Professor, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né, a oportunidade que você nos dá de falar um tema tão importante para nós. Nós encerramos o programa nesse instante e voltamos na semana que vem. Um grande abraço.